pessoal, mais um Grace Talks. Passamos um tempo sem gravar por causa das circunstâncias da vida, do dia a dia, mas estamos aqui na praia de Pipa, fazendo o Origem Pipa, e aí a gente parou um tempo pra pensar, né? Diante de tudo que a gente tá vivendo por aqui, não tem como a gente não parar pra gravar e compartilhar um pouco com vocês de tudo que a gente tem vivido e experimentado, não é mesmo? Momento de descanso, de cura, de restauração. A gente vem conversando muito aqui a necessidade que a gente tem só de sair do ritmo, né? A nossa vida no cotidiano, no dia a dia, ela segue um ritmo muito acelerado. E quando a gente tem tempo para parar, para conversar, para orar, para cantar, isso aí, assim, é extraordinário. Então, no meio disso tudo, a gente falou, temos que gravar mais um Grace Talks e aqui estamos nós. Aqui estamos nós. E para quem não sabe muito a respeito do Origem, vocês podem encontrar muito mais informações no Instagram do Gabriel, no próprio Instagram do Origem, a gente vai deixar aqui na descrição todos os links, mas se a gente fosse condensar o Origem, resumir, é uma revelação que o Espírito Santo tem dado ao Gabriel, trazido de mudança de mente, mudança de pensamento para a gente poder desfrutar e mergulhar em tudo que Deus já disponibilizou. Então, assim, se a gente realmente não parar para enxergar o que Deus fez e aquilo que Ele vai operar através de nós, a gente vai se ocupar com aquilo que a gente faz, né? A gente vai se ocupar com as nossas responsabilidades, com a rotina dia a dia. E aqui em Pipa, como o Gabriel falou, o bom é isso, é que a gente para. Você tem alguma coisa para fazer aqui, além do que você se comprometeu a fazer com a Origem? Nada. Então, nesse momento que a gente para, a vida de Deus começa a fluir poderosamente. E aqui dois assuntos assim que a gente está abordando bastante são a respeito da resistência que existe dentro da nossa mente e do nosso coração e também a respeito de descanso. São duas coisas que estão muito ligadas com tudo que a gente tem experimentado aqui nesse Origem. Então, para a gente começar, Gabriel, fala um pouco para a gente a respeito do que é a resistência, do que é essa voz de resistência que está dentro de cada homem. Explica um pouco para a gente. Então vamos lá, para a gente entender o que é a resistência, a gente tem que entender ao que ela resiste. Tá. Né? Então a resistência, ela faz oposição a algo. E a gente precisa entender quem a gente é. Quando Deus cria o ser humano de uma maneira assim sensacional. Cada indivíduo, ele é brilhante e nasce com dons e talentos únicos. Então se você pegar dois irmãos, vamos pegar dois gêmeos, por exemplo que eu dei aqui, nascem no mesmo tempo, na mesma mãe, no mesmo dia, da mesma forma, geneticamente a mesma coisa. Mas quando você olha os dois, você vê que por mais que se pareçam, eles são totalmente diferentes. No modo de ser, de pensar, do que gosta. E isso mostra um pouco do que Deus fez com cada um de nós quando a gente nasce. Quando a gente nasce, Deus deixou uma fagulha divina dentro de nós e cada um tem uma. Então o que é a resistência? É a luta para essa fagulha divina não vir resistência. Tá. Cada um de nós tem duas vidas. A maioria tem. Uma vida que a gente está vivendo e a outra que permanece dentro de nós que nunca é vivida. Então o que a resistência tenta fazer? Através de frases, através de traumas, de medos, de insegurança, de autossabotagem, ela tenta deixar o ser humano em um ritmo que afaste ele do potencial que tem aqui dentro que não foi acessado. Então a resistência é a luta contínua que tem na nossa cabeça para não nos deixar nos tornar quem Deus sonhou que nós fôssemos. Então, os pensamentos que vêm, a voz que vem, quanto maior for o seu sonho, maior é a resistência que existe para não deixar você viver. Então, a gente falou que a resistência, ela opera no campo do que o inimigo quer fazer. Né? E a organização, o poder de Deus, opera no oposto disso. Então, de um lado tem a resistência tentando te parar, e do outro lado tem os anjos e tudo que Deus fez tentando te empurrar para um propósito celestial. Então, a resistência é essa força opressora que tenta minimizar o ser humano a ser quem ele não é. E aí, o que nós temos feito aqui? Esse caminho de saída. Não para uma vida diferente, mas para a vida que é nossa Que desde... já está disponível, Já que já está. está dentro. E dá pra gente uns exemplos, assim, práticos da voz da resistência na nossa vida. Porque às vezes a pessoa dentro de casa deve estar pensando, mas eu não me saboto, mas assim, cara, eu sou comprometido com as minhas coisas, mas às vezes tá nas coisas mínimas, né? Dá uns exemplos do que é uma resistência na nossa vida. Tá, vamos tentar botar 4 frases. Manda ver. Você me ajuda também, Manda ver, tá? manda ver. A gente vai tentar formular o que o grupo decidiu junto aqui. Mas a primeira, a resistência, ela parece ser amiga, ela parece ser uma voz que está te protegendo. Mas na verdade ela não está te protegendo, ela está te prendendo. Então ela faz a proteção ser uma prisão. Então assim, ela não vai dizer para você nunca. A resistência fala, amanhã. Ela não vai dizer assim, olha, você nunca vai compor uma música boa, você nunca vai escrever um livro. Ela fala assim, começa amanhã. Amanhã você faz isso. Então esse amanhã você faz isso é uma voz da resistência. Porque para Deus, Deus está no hoje, Deus é.
É outra, a pessoa tem um sonho muito grande, e de repente ela conta o sonho e a frase é, mas é que... Esse mais é que, essa justificativa, vem da resistência. Outra frase da resistência, quem que você pensa que é? Como é que você vai cumprir isso que você tá... Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai sonhar esse sonho? Como é que você vai alcançar essas vidas? Esse lugar que você quer chegar em Deus? Quem você pensa que é? Isso é uma coisa muito difícil. É mais fácil para os outros. Né? Olha a sua condição, olha de onde você veio e tal. Então essa é a voz da resistência. E para cada pessoa, ela fala de uma forma diferente, mas ela é universal, todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, para alguns é de um jeito, para outros é de outro jeito. O importante é que a gente aprenda a vencer essa resistência, e é isso que nós estamos fazendo aqui. A resistência ela é vencida quando a gente sai da voz da razão e entra na voz do coração. Deus revela o nosso espírito, tudo que nós somos e tudo que Ele fez. Então, a chave, né? Isso tanto a neurociência fala, quanto a Bíblia sempre falou. Então a gente tem um livro mais precioso. Ela fala assim, a chave é aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Contemplai os lírios do campo. Tem um momento que a gente sai do ritmo natural da vida e a gente se acalma e a gente se rende. E quando a gente se rende, Deus começa a escrever o que Ele... Na verdade, Deus começa a nos dizer o que Ele já tinha escrito sobre nós. Exatamente. Sim. É como a gente vê, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 9 até mais ou menos ali o 13, vai falar acerca do Espírito de Deus e fala, olha, quem conhece os pensamentos que estão dentro de Deus, senão o Espírito de Deus? E aí, se você for parar para pensar, quem conhece os pensamentos que você tem ao seu próprio respeito, a não ser o Espírito que está dentro de você, é você mesmo. Não tem ninguém que te conheça, pelo menos assim, ninguém fisicamente, a não ser Deus, mas assim, uma pessoa física que te conheça tão bem quanto você. Só você sabe seus desejos, só você sabe seus pensamentos, suas metas, suas ambições. Você tem o raio-x completo de quem você é, do que você está pensando, e você é moldado por aquilo que você pensa. Então o espírito do homem, ele sonda aquilo que está dentro do homem. E aí lá em 1 Coríntios 2, Paulo vai falar bem assim, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos que estão dentro de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Só que a boa notícia que Paulo vem trazer pra gente é o quê? Agora vocês têm o Espírito de Deus. Então olha só, existe um diagnóstico sobre a sua vida que ele é um diagnóstico da terra, que é um diagnóstico que você dá acerca de si mesmo, que você filtra seus pensamentos e fala, eu sou assim. Mas antes de você ser assim pelo seu diagnóstico, Deus já emitiu um diagnóstico sobre a sua vida. A Bíblia vai falar que nós somos criados nele antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo existir, Deus ele tinha pensado na sua vida, ele tinha pensado na sua trajetória. Só que o homem natural, ele não consegue filtrar o que Deus falou, ele não consegue absorver o que Deus falou, simplesmente porque ele é um homem natural. Mas a boa notícia é, nós recebemos o Espírito de Deus. E se recebemos o Espírito de Deus, agora nós podemos receber, através do Espírito Santo, esses pensamentos a nosso respeito. E dessa maneira, nós somos moldados pelos pensamentos de Deus, não a respeito dos nossos. Então, Gabriel, também aproveita para falar um pouco assim sobre esse processo de você receber os pensamentos de Deus, porque nós entendemos o que é resistência, beleza? E ela tá operando em, todos os homens. E às vezes o fato da gente se tornar mais sensível à voz de Deus não muda o fato de que a resistência está lá. Só muda em quem você botou a sua atenção. Então fala um pouco pra gente desse processo de você se desapegar do que é seu, se desapegar da sua resistência para se apegar àquilo que Deus declarou. Cara, isso é muito legal, porque eu acho que a ruptura do sistema antigo é você receber o sistema novo. Tá. Então Deus nos fez, assim, a metanoia que está na Bíblia é literalmente um arrependimento no sentido de troca. Você vai substituir os pensamentos antigos por pensamentos novos. Tá. E foi aquilo que você comentou comigo ontem. O mar aqui, as ondas não param, elas vêm o tempo inteiro. Assim é o pensamento de Deus. Só que essas ondas, elas não estão indo sobre toda a terra, elas vão ali na areia que está na frente. E aí você compartilhou o desejo de nós estarmos nessa areia chamada presença de Deus, onde a gente recebe os pensamentos dele. Então vamos lá, existe algo que foi gerado na gente, na nossa caminhada, nossas crenças, padrões, que são determinados como resistência. Como que a gente vence isso? Eu quero falar a mesma coisa que eu falei ontem, sobre Davi. Davi escreve assim, de modo assombroso você me fez no ventre da minha mãe, você me fez das profundezas, e você escreveu todos os meus dias antes que um deles houvesse. E o versículo depois é assim, quão maravilhosos são os teus pensamentos, eu me deleito neles. Então vamos lá, há um pensamento de Deus que foi escrito, que foi determinado antes de você nascer.
A questão é que ele não está fora, ele não está em Pipa, ele não está em Brasília, ele não está no Rio, ele está dentro, curso, ele não está num curso, ele não está no Origem. Não, isso aqui é só um meio para a gente acessar o que está dentro. Então, é mais fácil do que você imagina. Porque se o Espírito de Deus está em nós, ele agora está trabalhando para revelar as profundezas de Deus, os dons que Deus colocou na gente. Então o grande ponto é, eu saio um pouco do meu ritmo natural e eu mergulho um pouco nessa imensidão do oceano do Espírito Santo, onde agora eu começo a ter vislumbres do que Deus pensa. E aí eu começo a pensar sobre isso. Napoleon Hill, que é um dos autores que eu mais gosto, ele fala assim, o privilégio de pensar os pensamentos de Deus depois dele. E é isso que a gente está fazendo aqui. E aí depois que você pensou o pensamento que Deus teve, depois que ele pensou, você tem a força para executar aquilo, você tem a perspectiva da mudança. E é assim que a gente vai caminhando. Show. Perfeito. Então, quanto mais a gente se coloca nesse lugar da presença, do aprendizado, do escutar os pensamentos de Deus, você pode abrir mão, às vezes, de um pensamento que te destrói, de um pensamento que te trava, que te limita, para você poder, então, caminhar em direção ao destino que Deus separou. E para a gente ir para a nossa segunda parte, falar um pouco a respeito de descanso, eu vou compartilhar a visão, né, que eu tive ontem aqui, que o Gabriel estava contando, que é o seguinte, nós tivemos um momento de imaginação, certo? E aqui nós estamos na beira de uma praia, e a Bíblia vai falar, o rei Davi também, né? O Gabriel acabou de citar o Salmo 139, e o rei Davi, ele vai falar no Salmo 16, versículo 11, o seguinte, que na presença de Deus existe abundante alegria, e na sua destra, né, na sua mão direita, delícias perpetuamente. Então, por exemplo, se alguém fosse se você fosse se perguntar, onde é que eu encontro a alegria plena verdadeira? Onde é que eu encontro delícias verdadeiras? Olha, se você for parar para pensar, talvez essa seja a pergunta do milhão. Aonde todos os homens estão atrás de alegria, todos os homens estão atrás de ter plena satisfação, sabe? E se eu virasse para você e falasse bem assim, olha, eu tenho a fórmula, eu tenho a receita da alegria e de uma vida cheia de prazer, cheia de delícias. Quantas pessoas não pagariam milhares ou milhões de reais para ter acesso a essa informação? Bom, o rei Davi já deu essa informação pra gente de graça. E o sistema do mundo vai dizer o quê? Que a alegria e delícia tá no emprego bom. Tá no emprego. Tá no carro. Tá na família viagem, realizada de uma certa maneira. Tá na família realizada, tá em algo que você não tem ainda material, que você precisa ter. E Davi tá dizendo, não é em nada disso. Davi ele fala, na sua presença. Então, se você tá buscando alegria plena, delícias perpetuamente, você vai encontrar em um lugar limitado, ele é bem definido. Na presença de Deus. E aí qual foi a visão, né, que eu tive? E o rei Davi lá no Salmo 139, como o Gabriel falou, vai falar quão preciosos são os seus pensamentos. Então os pensamentos de Deus a nosso respeito, eles não param. E se você for ver o mar, como nós estamos vendo o mar bem aqui atrás da gente, as ondas vêm, e as ondas vêm, e as ondas não param de vir. E elas vão fluindo e 5 da manhã, as ondas estão vindo. Meia-noite, as ondas estão vindo, 4 da tarde, e você pensa, meu Deus, o mar não cansa? E não, ele não cansa. E os pensamentos de Deus ao seu respeito, eles também não cansam, eles são a fonte que jorra de Deus, assim, Deus é ilimitado. Então ele está jorrando pensamentos a nosso respeito. E quando a gente está ali na areia da praia, você consegue ver, sentir essas ondas, você consegue tocar essas ondas, você sente a maresia vindo na sua direção, você desfruta dessas ondas. Agora, quando eu estou em Brasília, que, diga-se de passagem, é bem longe do mar, né? A gente passa muito tempo sem vir para perto do mar. Eu tô fisicamente lá em Brasília, lá longe, eu não vejo o mar, mas as ondas continuam fluindo. O tempo inteiro. Não é porque eu tô em Brasília, porque o Gabriel tá em São Paulo, em Brasília, que as ondas pararam aqui em Pipa, por exemplo. Elas vão continuar, independente da gente estar aqui ou não. Então, o que a gente estava falando ontem? Que o lugar da presença é como se fosse a areia da praia. Quando você está na areia da praia, no lugar da presença, as ondas chegam até você. Os pensamentos de Deus chegam até você. A alegria chega até você. O prazer chega até você. Qual é o problema? O problema é que a gente está muito tempo em Brasília, entendeu? O problema é que a gente está muito tempo nos nossos afazeres, a gente está muito tempo nas nossas preocupações e ansiedades, que podem até ser muito importantes para a nossa vida. Mas elas tomam o lugar da presença. Se você não parar para gerar esse lugar, se você não parar para absorver esse relacionamento, você vai se ver distante dele. Não é verdade? Então, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho a respeito do descanso, porque é um dos pilares muito fundamentais do Origem, né, assim, da vida com Deus. Esse lugar de descanso. Fala um pouco pra gente, até do ponto de vista mental mesmo, que você entende a respeito do descanso. Vamos lá. Primeiro, infelizmente, o sistema do mundo e a resistência fez do descanso pecado. Se você for olhar o ritmo que as vidas seguem,
Parece que quem está descansando está errado. Tá falhando. O certo é produção e produção a qualquer custo. Para Deus, descansar não é pecado, é sagrado. Deus descansou. Agora a pergunta é, precisa Deus descansar? Não, Ele é. Ele é todo o poder, toda a força, toda a criação. Mas esse Deus que não precisava parar, Ele descansou. E então o descanso, ele não é uma escolha. Ele é um mandamento. Então, para o judeu era lei. Era lei, era lei. E a gente sabe que a gente está em Cristo, nós não precisamos guardar um dia, mas Cristo é o nosso descanso e a gente precisa viver uma vida descansada. É sagrado a gente estar vivendo de forma descansada. Então você pensa assim, Deus não precisava descansar e descansou. E a gente que precisa descansar, está descansando? Não descansa. Não descansa. Deus que não precisava descansou e a gente que precisa... Não descansa. Então o que acontece? Tem que existir uma ruptura na gente, onde a gente entende que o descanso com Deus é mais produtivo do que a ação humana. Esse descanso em Deus, ele vai fazer a gente produzir mais, vai fazer a gente ver além. E Deus nos chama para esse lugar. Hebreus fala assim, ainda há um descanso para o povo de Deus. Sabe, esse descanso era a promessa que há em Cristo. Então, quando a gente separa um tempo na nossa agenda, quando a gente faz uma viagem, quando a gente demonstra que nossa vida espiritual, sabe, quando a gente coloca Deus numa prioridade máxima acima da nossa agenda, a gente começa a entrar em um lugar de descanso. E isso pode acontecer numa viagem, pode acontecer na sua casa. O importante é a sua alma entrar em um lugar onde você não vive mais da sua produção. Você vive do que Jesus produziu na cruz. Amém. Então a graça é o único lugar onde você consegue descansar efetivamente em todos os momentos. Porque se você não está na graça, você ainda está na obra. E é por isso que na lei eles tinham que descansar. Porque eles viviam do resultado do trabalho deles. Era tipo assim, 7 dias, 6 você vai trabalhar, mas no sábado você descansa, porque assim, a sua vida depende dos seus outros 6 dias. Sim. Você entende? Sim. Na graça, a sua vida não depende dos seus 6 dias. Aleluia. Que é o exemplo mais claro disso, João 4:38, Jesus ele vira para o povo judeu e fala o seguinte, olha, tá falando aqui para os seus discípulos, eu enviei vocês para vocês ceifarem, colherem o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês entraram no seu trabalho. Uma coisa que a gente tem que falar a respeito do descanso é que Deus descansou não porque ele estava cansado, porque imagina, será que Deus se cansa? A gente acabou de falar, o mar ele flui o tempo todo e Deus não cansa de liberar a sua realidade sobre o mar, por exemplo. Deus não descansou porque estava cansado, ele descansou porque a sua obra terminou. Ele construiu o mundo em 6 dias e no 7º, quando a sua obra estava pronta, ele descansou. Também o homem, quando termina a sua obra, quando ele cansa da sua autojustiça, quando ele cansa da sua própria justificação, ele pode descansar em Deus. Então, o 7º dia, o descanso que tem para nós, olha, não é um protocolo, não é algo formal, um atestado de um dia que você vai parar, não. Na verdade, é uma posição espiritual daqueles que entenderam que Jesus cumpriu a boa obra. Então, é isso. Cara, eu me cansei tanto da minha obra e eu entendi que minha obra é infrutífera, que eu resolvi descansar na obra de Cristo. Eu me apeguei à obra de Jesus. Eu precisei me apegar à obra de Jesus e colher o que eu nunca plantei. Tudo que Jesus semeou, tanto no seu ministério quanto na cruz, nós estamos colhendo. Amém. Por exemplo, a gente não foi para a cruz, a gente não morreu na cruz, a gente não sofreu punição, açoite, mas a gente é batizado e o que a gente fala? Nós morremos com Cristo e ressuscitamos para a nova vida. Agora, a gente não morreu, a gente não ressuscitou, mas espiritualmente o que é isso? Jesus semeou e nós entramos na sua colheita. Amém. Isso é o descanso. Se a gente pegar uma base bíblica, Gênesis 2:2 e 3 fala, no 7º dia, tendo Deus terminado a sua obra, ele descansou. E Deus declarou esse dia santo. Então, ele descansou porque terminou. Licença, ai meu Deus. E aí, quando a gente vai ver o que está escrito em Hebreus, como o Gabriel falou, Hebreus 4, no versículo 10, vai falar bem assim, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Ou seja, para a gente finalizar, assim como Deus terminou a obra em Gênesis e descansou, Jesus terminou a obra na cruz e na sua ressurreição. Logo, quando você entra na obra da cruz, você pode descansar. Você entrou no trabalho completo, terminado. Não tem nada que você possa acrescentar à obra da cruz. Então só resta desfrutar e descansar. Continue abençoado, continue vivendo, descansando, trabalhando, produzindo, mas sabendo que o seu resultado não vem disso. Porque quem entende que o resultado vem da cruz, continua caminhando mais e mais descansado.
É isso. É isso, tem mais o que falar? Não tem mais o que falar. Descansa. Só desfrutar. Agora a gente vai descansar. Fique com Deus.